Aqui com ele, de um lado, só vê ele hoje, viu? Marlon Viana. Tchan, 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 tchan. tchan, 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 tchan. Meus amigos do YouTube, estamos aqui no estúdio, né, principal da Rádio Nova Vida FM. Marcelão tá hoje com nós, dia de sexta-feira. Marcelão veio, rapaz. Moço, ele poderia estar tomando sua cerveja gelada, mas tá aqui na Rádio Nova Vida FM, né, rapaz? Tu acha? Pra falar de Palmeiras, falar do Corinthians. Que fase do Corinthians, hein, Marcelão? Boa noite pra você, menino. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa aí. E essa camisa Se bonita aí? dedicando o máximo para fazer um bom programa para vocês aí, passar as informações aí. A gente só agradece aí. Tem que encostar mais pro pessoal ver a camisa bonita, ó. Olha que camisa bonita, ó. A gente agradece aí o carinho da audiência de vocês aí. E tá passando essa hora com a gente aí, fazendo um trabalho com seriedade e da melhor maneira possível, tá informando vocês aí o mundo do futebol. E ele fala bonito, rapaz, né? Ele fala bonito, né, Marlon? Nós estamos aqui. Um professor desse aqui também aí. Grande Marlon Viana. E aí, Marlon, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô esculhambado, Eu pensei, tá tudo arrumado. rapaz, eu pensei que você não vinha hoje não. Sexta-feira eu falei, o Marlon não veio não. Ele deu umas deixas que eu falei, vixe, não vem não. Mas ele veio, olha aí, rapaz. Eu tô olhando no WhatsApp, porque não tem nada dizendo que eu não venho. Rapaz. Ele também não confirmou Assim, também que eu vinha. Também não confirmou, ficou assim, eu vou ou não vou? Se ele não apareceu, eu falei, já sabia, falar pro ouvinte, já sabia que ele não vinha. Ele tá aí, ó, gente. Acabei vindo. Pois é, gente, aqui Marlon Viana à minha direita e o Marcelo à minha esquerda, né? E daqui a pouco a gente começa na 87,9 o nosso Giro Esportivo, que você tá aí assistindo esse nosso vídeo no nosso canal Cristiano Santos, radialista já aí, né? Gravado nosso Giro Esportivo desta sexta-feira. Tem muita informação, muita coisa bacana pra gente falar pra você. A crise no Corinthians, meu amigo, Corinthians perdendo o goleiro Carlos Miguel. Possível transfer ban, porque o Santos Laguna entrou aí na justiça pra cobrar o Corinthians. A coisa não tá fácil. Assim também como um time do Rio de Janeiro, que a coisa não tá fácil, né? Lá no Rio de Janeiro, meu amigo, a coisa também tá complicada para um time chamado Vasco da Gama. A briga entre a Associativa do Vasco e a 777, que os capítulos, né, estão cada vez maiores aí e com mais sequência. A gente vai falar já muito também aqui no canal 87,9. Daqui a pouquinho também tem informação da nossa seleção brasileira. Isso. Saiam daí. É isso aí, pois é. Deixa o like, gente. Deixa o like aí. Daqui a pouco a gente começa aqui pela 87,9 e você já tá assistindo a gente aí. Que coisa boa ter vocês aí com a gente. Marcelo tá tomando um gosto pela coisa. Tá, você viu aí, velho? Mas aprende também com um professor que nem Marlon, quero ver se não aprende, velho. Quero ver não aprender. Morre de fome. Ah, meu Às Deus. vezes que eu pegar o microfone e ir pra meio da rua e ficar lá com a latinha pedindo cooperação. Mas aí eu agradeço que o Cristiano me deixou tranquilo para estar não gaguejando, algumas vezes, mas demais. A gente vai aprendendo. É quando você está muito entusiasmado com o Palmeiras, aí você gagueja. Aí, porque ele quer. Calma, com o Palmeiras, a notícia do Palmeiras vai sair. Aí te fala, eu amo o Vasco de paixão, velho. De amor mesmo. Agora o Marcelo, assim, eu acho que ele ama o Palmeiras mais que eu amo o Vasco. Oh, meu Deus, não fala. Não, Olha, pra você ter ideia, quando eu abri o guarda-roupa da minha casa, só tinha camisa de jogo, camisa disso, daquilo. Um dia eu fui sair, eu disse, moço, com que camisa que eu vou? lá em casa, Aí o que aconteceu? Eu tive que abrir mão a maioria das minhas roupas daquelas camisas da Brahma, tudo que tinha, tudo de propaganda lá, eu limpei, aí hoje é uma ou duas camisas só, mais nada. Mas lá em casa também... A mulher já me vê com outros olhos, não vê mais com aquele de bebedor de cerveja e com a latinha na barriga, tudo. O homem chegou, né, rapaz? Ó, o tal do Thiago Silva chegou no Fusão. No aeroporto, e hoje tem festa com um sorriso maroto. Rapaz. Marlon Viana de Gilvan Souza, viu? Marlon Viana.
19 horas em ponto aqui no canal 87,9, é a minha, é a sua, é a nossa Rádio Nova Vida FM, que é sempre mais vida no ar. Hoje temos mais um integrante, né, aqui do nosso time. É por isso que nós não fizemos gols ontem, né, rapaz? Aqui nós ensaiamos aqui, nós treinamos, né? Mas hoje tem ele, né, rapaz? Tem Marcelão, né? O nosso centroavante, nosso goleiro à minha direita e o nosso centroavante à minha esquerda. Marcelão tá por aqui com a gente, Marlon também. Já eles vão dar boa noite para vocês aí, mas antes quero convidá-los a passar aqui essa hora com a gente até às 20 horas, né? Até às 8 horas da noite, quando a Voz do Brasil nos separa aí com muita informação do Brasil e também do mundo. Claro, tem muita informação do esporte para você nessa sexta-feira. Hoje é dia 7 de junho de 2024. Como passa rápido, né, gente? Passa rápido demais o tempo, né? Meu amigo, é por isso que quando a gente percebe, tá com a cabeça cheia de cabelo branco, né, rapaz? Não é brincadeira, não. Mas é assim mesmo, é a sequência, é a vida, né, menino? É a vida. Muita informação, então, nesta sexta-feira para você que tá ligado com a gente. Trago já. Crise no Corinthians, diretores financeiros, diretores mesmo, no plural, financeiro e de futebol, entregam os cargos. É a crise no Corinthians que parece interminável. Messi se rende ao Real Madrid e diz que antigo rival é melhor time do mundo. Rapaz, se a gente traz detalhes para você já. Santos Laguna, a gente estava falando do Corinthians, né? Dá prazo para o Corinthians quitar a dívida por Félix Torres e ameaça. E a FIFA, claro, né? Se não receber o que o Corinthians deve ao mesmo. Bustos, do Internacional, recebe contrato do Villarreal, mas Inter se vê protegido e quer permanência do jogador. No Galo Mineiro, o Atlético faz consulta por Santiago Montiel, lateral esquerdo do Argentino Júnior. Quem é o Agustín Gaay? Acho que é assim que pronuncia, né? Mas já Marcelo vai falar se é ou não. O Palmeiras enfrenta jogo duro e disputa com europeus por joia da Argentina, que está na mira do Verdão. Oswaldo diz que vencer é o único remédio para a crise do Vitória. Abre aspas, pode chegar o Ancelotti, fecha aspas. Disse aí o experiente Oswaldo. Conselho do Vasco debaterá venda do futebol na gestão Salgado para 777 e relatórios sobre Campelo. As nossas informações desta sexta-feira tem Série B do Campeonato Brasileiro. Como o Marcelo já disse, tem também a Seleção Brasileira. Enfim, muito assunto, muita coisa boa pra gente trazer nessa sexta-feira para você que tá ligado com a gente aqui no nosso canal. Mas deixa eu chamar eles, né, rapaz? O Marlon Viana esteve aqui com a gente ontem, então, vou dar as honras, pode, né? Por visitante. Nosso Marcelo Oliveira, seja bem-vindo, menino. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Cristiano. Boa noite, Marlon. Boa noite aos nossos ouvintes aí. Mais uma vez, eu agradeço aos ouvintes aí pela estarem por aqui com a gente. É isso aí, Marcelo. Essa paciência de estar passando essa horinha com a gente aí. E tem que ter muita paciência mesmo, porque a gente já tem hora que a gente tem umas prosas, rapaz, né? Nem a gente mesmo aqui aguenta, né, Marlon? Nem nós mesmo nos aguentamos, então tem que agradecer muito aos ouvintes aí, rapaz. O destaque inicial vai para a seleção brasileira aí, né? Eu vou dar logo já uma cornetada. Ela falou outra coisa, mas... Pelo horário, tudo bem que um sábado às 10 horas, mas, poxa, poderia ser um pouco mais cedo, né? 10 horas da noite. Eu vou ter que assistir por causa do Giro Esportivo aqui, tem um canal no YouTube também, a gente tem que acompanhar, mas fala a verdade pra você, Marcelão, e pra você, Marlon, e pra você que tá ouvindo a gente também. Meu Deus do céu, dá pra colocar mais cedo não, gente? Olha, eu posso falar uma coisa pra você. Boa noite, Cristiano, boa noite, Marcelo, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Eu ia até pular isso e já tô tanto vontade de falar sobre as coisas que eu já tava correndo mais do que o cavalo de corrida, né? Na verdade, o Brasil foi convidado, está jogando na casa de outro time. É o sexto estádio do mundo, 102 mil pessoas lá, 71 mil vendo. Mas tinha um estádio aqui no Brasil que cabia isso, né? O Maracanã já chegou a 200, quase 200 mil. Mas hoje em dia... Não, mas daquele jeito não era. 70 mil pessoas, né? 70 mil hoje. Hoje, 70 mil vendidos, 102 mil pessoas cabem no estádio. Para você ter ideia, mas Maracanã antigamente era todo mundo naquela arquibancada, sem cadeira, geral, era tudo ali, cabia. Geral, né?
Cabia quando você comemorava o gol, você não voltava para o seu lugar, não. Você já voltava lá no... É onde você tinha que procurar um lugar, não era mais o seu. Né? Já era o seu. Eu assisti o jogo em pé lá, né? Então, geralmente, cada horário deve ser, porque o jogo não é no Brasil, então se fosse no Brasil seria 9h30 da noite, ou então depois que acabasse a novela, né? Nossa Senhora, pelo amor de Jesus Cristo, né, rapaz? Mas a gente vai falar muito aí, evidentemente, de seleção do Brasil. Claro que a gente vai falar também da crise do Corinthians, porque assim, ontem eu até comentei aqui, né? A gente tem trazido muitas notícias ruins do Corinthians, mas não é assim, não é proposital, gente. Não é proposital, porque assim, tem acontecido muitas coisas ruins, de verdade, né? Lá no lado do Parque São Jorge. Infelizmente, tem acontecido porque assim, quando essa nova diretoria assumiu, né? Se dizia que o Corinthians criou uma grande expectativa, contratou um novo diretor de futebol, enfim. Mas a gente vai contar detalhes já sobre essa crise lá no Corinthians também. A gente vai falar daqui a pouquinho para você que está ligado com a gente. Começou então o nosso giro esportivo desta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. A gente está por aqui com você. Participe com a gente. 77998235791 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente. Estamos ao vivo também lá no nosso site www.radionovavindafm.com.br. Lá você pode também deixar a sua mensagem. Estamos lá em áudio e também em vídeo. Ó, dá um tchauzinho lá, Marcelão. Ó, alô, um tchauzinho. Tá todo mundo ligado com a gente também pelo nosso site. Hoje não dá para esconder a cara não, viu, rapaz? Tem como não, tem como não. A gente está também a partir das 10 horas da noite, nesse nosso giro esportivo que está sendo ao vivo nesse momento. Vamos estar lá no nosso canal de YouTube, né? Cristiano Santos, radialista. O programa completo às 10 horas da noite vai estar por lá. E você que de repente tiver que dar uma saidinha para poder ouvir o nosso programa todo, né? Vai poder acompanhar mais tarde lá às 10 horas da noite no canal Cristiano Santos, radialista. Começou, né? O nosso giro esportivo aqui pelo canal 87,9, rapaz, eu confundo o negócio tudo, é muito canal, rapaz, é muito canal. É o canal 87,9, é o nosso site radionovavindafm.com.br e o canal Cristiano Santos, radialista lá no YouTube. É muito canal, menino, pois é. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui, deixa eu também dar duas dicas bem bacanas para você que de repente está aí ouvindo e assistindo a gente e quer degustar uma comida caseira deliciosa. Vou dar uma dica legal para você. Porções e bolos da Linde. 77998647115. 77998647115 é o WhatsApp para você entrar em contato aí com a mulher dos bolos, né, rapaz? Que ela faz bolos também. E de repente você pode querer marmita mensal, marmita diária, enfim. Entre em contato com ela, o valor aí para você adquirir a sua marmita é um preço que cabe realmente no seu bolso. É só você entrar em contato pelo 77998647115. Ou então, na rua Sebastião Beira, número 114, lá no bairro São Jorge. A Bolos da Linde também tá lá no Instagram, né, rapaz? Só você colocar lá o @Bolos da Linde, mande lá um direct também que ela vai te responder, belezinha? Em nome também de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você que quer gravar sua propaganda aí, tem a sua loja, tem a sua empresa, tem também a sua marca e quer divulgar a mesma, também a sua festa, coloque a voz de Cristiano Santos para divulgar tudo isso aí para você, tá? 77998102174. Você encontra a gente também lá no Instagram, né, rapaz? No Instagram você encontra Cristiano lá, o @Cristiano Santos Radialista, @Cristiano Santos Radialista, mande aí um direct pra gente. No TikTok, a gente tá por lá também, Cristiano Santos V. Começou o nosso giro esportivo. Marlon Viana. É o cara. Com Marlon Viana. Gilvan, com Marlon Viana, Gilvan. Pois é, tá no ar o nosso giro esportivo aqui pelo canal 87,9, a nossa Rádio Nova Vida. A gente já conversou demais, então vamos às matérias, né?
Crise no Timão, crise no Corinthians, diretores financeiro e de futebol entregam os cargos. A crise no Corinthians se aprofundou nesta sexta-feira. Horas após a patrocinadora VaideBet comunicar a rescisão contratual, diretores de cargos importantes deixaram a cúpula do clube. O Rosalan Santoro, diretor financeiro aí, também o Fernando Alba, diretor adjunto de futebol, entregaram os cargos ao presidente Augusto Melo. A decisão foi tomada em conjunto pelos membros do Movimento Corinthians Grande, grupo político que dá sustentação à gestão de Augusto Melo. Esse desembarque aí já havia sido ensaiado no mês passado, mas na ocasião o presidente conseguiu convencer os aliados a permanecer. Desta vez, a decisão é irreversível. O segundo vice-presidente, Armando Mendonça, também faz parte do Movimento Corinthians Grande, mas permanece no cargo, já que foi eleito e não nomeado. Os membros do grupo político aí do Timão alegam que o presidente não cumpriu promessas de campanha, nem deu autonomia aos dirigentes. Embora esteja ainda no 6º mês de mandato, Augusto perdeu capital político rapidamente e viu sua diretoria sofrer baixas em áreas sensíveis. Embora carregasse a nomenclatura aí de adjunto em seu cargo, Fernando Alba ocupava o posto mais alto no comando do futebol do Corinthians desde março. Antes destas saídas, o Corinthians já havia perdido aí o diretor de futebol Rubens Gomes, o diretor jurídico o Ian Quinlin, e o superintendente de marketing Sérgio Moura, que se licenciou, entre outros membros do comando do clube. A ideia de desembarcar da gestão aí já vinha sendo debatida por integrantes do MCG há algumas semanas e ganhou força após novas revelações envolvendo o contrato de patrocínio da VaideBet. O grupo exigiu a saída de Sérgio Moura e do diretor administrativo Marcelo Mariano, mas só o primeiro deixou o cargo, enquanto o segundo foi bancado por Augusto Melo. A briga, rapaz, política no Corinthians, que tinha dado pelo menos uma amenizada, e o pior, é uma briga que normalmente você vê uma briga de um grupo atual, né? Da situação e da oposição. Isso. Essa é uma briga da situação, né, Marcelão e Marlon? Olha, quando você desembarcou, dá a impressão que o barco afundou, na verdade, cada qual pegou sua boiazinha e pulou e deixou. Que é uma vergonha, porque todos defendiam a mesma bandeira, quer dizer, as mesmas propostas. Ou pelo menos deveria ser assim, né? E, na verdade, quando a situação foi lá para baixo, essa crise já vem se arrastando. São só 6 meses. 6 meses de gestão. De mandato. Então, para você ter ideia, com isso aí já foi embora Cássio, já está indo embora o segundo goleiro, que é o titular do Corinthians. Com isso está indo patrocinador, quer dizer, é uma série de coisas. Quanto tempo que a gente está falando da crise do Corinthians aqui, Cristiano? Bastante, já abriu o programa. Todo dia, toda semana. A gente falou ontem, anteontem, enfim, todo dia tem uma coisa, né, rapaz? Acontece alguma coisa. E simplesmente ninguém está olhando para o time do Corinthians, o que o time está precisando. E também começou a perder jogadores também, né? Começa e enfraquecer cada vez mais. Vem uma situação de dívida, de não poder negociar, devendo um jogador. Tem jogador que está cobrando aí 6 milhões aí pela FIFA, né? Então, é uma série de situações que o Corinthians não vai conseguir resolver. Primeira coisa, para ele não perder o foco, é com o time. O presidente entra no clube e vai embora. Tchau e benção. Entra um, entra outro. O que fica é o torcedor. O que fica é o torcedor. O torcedor tem que lutar pelo time. É mais importante permanecer com aquela fidelidade e cobrar, na verdade, a qualidade dos jogadores que estão em campo. Essa direção já fracassou. Você falou um negócio certinho que eu concordo muito com você. Respeitar o torcedor, né, cara? Porque assim, não dá pra você... Quando o Augusto Melo contratou esse tal de Rubão, ele chegou na coletiva e falou assim: acabou a farra de Palmeiras e Corinthians. Ou de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Gente,
é você pegar o torcedor assim, dar um tapa na cara do torcedor. O Corinthians hoje tem dinheiro, tem capacidade de montar um super elenco. Tá faltando muita transparência, né, Cristiano? Não tem, gente. Então, pra que chegar e mentir pro torcedor que não, nós vamos brigar por título, o Corinthians vai voltar a ser grande? Primeiro que eu acho assim, o Corinthians nunca deixou de ser grande. E nunca vai deixar de ser grande, mesmo se ele ficar aí 30, 40 anos sem ganhar títulos, ele pode ficar, o que pode acontecer, ele deixar de ser competitivo, que é uma outra situação, mas grande ele sempre vai ser. Agora, quando o cara já começa prometendo isso, que vai brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, que já está aí brigando entre eles, né? Para ver quem mais ganha títulos. Isso é absurdo, cara. Isso é um desrespeito tremendo com o torcedor. Isso é falar pro torcedor, você, torcedor do Corinthians, é idiota. Você é idiota. É isso. Porque o cara vai, compra a camisa, vai no estádio, todo jogo do Corinthians é 30, 35 mil, 45 mil torcedor. Não sai disso. O torcedor do Corinthians sempre lota, ou seja, compra as coisas do Corinthians. O Corinthians ganha muito dinheiro com marketing. Qualquer coisa que é colocado lá para vender para a torcida do Corinthians acaba assim de uma maneira. Vende rapidamente. Então, assim, aí por que você não senta numa coletiva e fala assim, gente, vou ser realista com vocês? Uma transparência. Transparência. Nós não temos dinheiro. O que nós vamos fazer é um time modesto. Não sabemos se vamos ganhar títulos, mas o importante é manter o Corinthians na Série A. E vamos equilibrando aí as dívidas para pagar as mesmas. Em contradição, na verdade, o que ele falou, ele tinha que tirar assim por base, não pelo fato de querer derrubar nem Flamengo e nem Palmeiras. Ele tinha que fazer um trabalho de gestão de acordo com essas equipes que fizeram. Tanto o Palmeiras como o Flamengo fizeram um trabalho de gestão que cada qual seguiu um caminho. A estrutura o Corinthians não tem o mesmo caminho do Palmeiras, não tem o mesmo caminho do Flamengo. Não. A gestão pode ser diferenciada. O Flamengo e Palmeiras já entram em toda a temporada, desde já há bastante tempo. A gente já sabe assim, a gente vai colocar, como a gente falou aqui no campeonato, poxa, Campeonato Brasileiro, quem briga, a gente já coloca Flamengo e Palmeiras. E aí a gente vem com os outros, né? A semente que a Leila vem plantando hoje no Palmeiras, isso aí, está colhendo hoje, foi plantado por Paulo Nobre. Plantou, veio colhendo os frutos do Gagliotti, está dando a continuidade com a Leila, assim como o Flamengo. A estrutura que, quando o Bandeira de Melo ele assumiu o Flamengo estava arrasado. Como você falou, nunca tinha deixado de ser grande. Não prometeu, não chegou prometendo títulos, nós vamos fazer um trabalho para reduzir a dívida. Ele reduziu a dívida, fez uma estrutura, fez um trabalho no Flamengo aí, mais ainda de visibilidade, novos patrocínios, assim como o Flamengo está sendo um time forte agora, competitivo, ganhando títulos aí. Agora, o diretor faltou aí para essa gestão do Corinthians, está faltando a transparência. Augusto Melo, nome do presidente. Chegar já com quantos anos tem que o Flamengo, que o Bandeira de Melo saiu do Flamengo e deixou essa estrutura pro Landim. Ninguém vai esquecer disso, né? Quanto tempo tem que o Paulo Nobre saiu do Palmeiras e deixou essa estrutura aí para ler? Então, ele tinha assumido, o Corinthians estava assim numa terra arrasada. Então você não pode já chegar da forma que ele chegou. Até provavelmente tinha uma entrevista que não vai ser cumprido. Ele chegou na entrevista dizendo que tinha, acho que era um patrocínio com 125 milhões. Teve até uma discussão aí de rivalidade. Então, o que faltou aí, muito para essa gestão, até o momento, a não ser que mude, falta transparência para chegar para o torcedor e não pode já chegar para o torcedor enganando da forma que foi. Eu vou acabar a farra de Palmeiras, de Flamengo. Olha só a dívida que a gente sempre comenta aqui, a dívida do estádio, a dívida que o Flamengo, que o Corinthians tem, dizem que passa de 1 bilhão, né? De 2 bilhões. De 2 bilhões, né? Então, assim, tá faltando muito aí, primeiramente, humildade de sanar essa dívida aqui, sanar essa dívida aí, primeiramente, o Corinthians sanar essa dívida aí que tem, para depois que fazer toda essa estrutura, um trabalho bem organizado, para que o Corinthians venha a realmente
brigar por título, não assim... Mas hoje não briga, não. Não, da hoje forma, não, da tem que forma ser que realista. tá, da forma que tá, não briga por hoje título, não. não. Hoje É bem claro, a primeira coisa que você chega no clube não é preocupar tanto com a gestão, não. Primeiro você tem que montar uma equipe. Uma equipe. Você tem que montar. Se você pode ter a melhor Ver gestão... todas as situações dos jogadores, né, Marlon? ver a Como é que situação. tá, contrato, Agora mesmo, etc. Você desfez de Cássio com um goleiro que daqui a 6 meses está saindo do Corinthians, e vai ele- para o time da E Inglaterra. ele antes já, mesmo o Corinthians, Que já, gestão é mesmo o Corinthians já tendo um time assim, já velho da forma que a gente Tinha, né? Tinha. Ele veio já, ele já vê assim, não é fácil você montar uma estrutura, uma espinha dorsal de um clube. Ele se desfez de Renato Augusto, Cássio, teve Gil, então não é da noite pro dia que você monta um time competitivo, um time forte para brigar por Não, títulos. o problema é que você não sabe o que está se tratando, com quem você estava se tratando e o que Isso. você pode ser tratado no futuro. Até de então, dinheiro, né, o que tinha de dinheiro para investimento. Você pega um Corinthians que não arrumou a equipe, não resolveu a parte financeira e já tem diretor do próprio lado do presidente caindo fora. Todo mundo nem precisa Abandonando o barco. não Né? precisa nem de oposição, na verdade. Ele já caiu fora, já está todo mundo largando ele. Então, o time do Corinthians, a primeira coisa que você tem que entrar no clube é tentar armar um time competitivo. Competitivo. Não é um time que vai ganhar título, não. Um time que vai almejar uma Sul-Americana, depois a Libertadores, depois, sei lá, ou que ser campeão de alguma coisa. Agora, você chega no Corinthians, você não arma time. Você não arma time. Ô Marlon, me desculpe não concordar com você. Eu acho que assim, nesse momento, acho que não é momento de pensar em título, não. De montar time competitivo. Eu acho que é competitivo, assim, igual eu falei para vocês, é sonhar com a Sul-Americana, é sonhar competitivo diante do Mas que quando o você tem. concorda comigo, quando você briga pela Copa Sul-Americana, você briga também pelo rebaixamento? Não, você concorda? não tenho dúvida, Ou mas você, é melhor do que quando você está brigando pelo rebaixamento, você está brigando mesmo pela mas Copa diante Sul-Americana e vice-versa. Diante do plantel que você tem que ser realista. O Corinthians não tem muito limitado. Talvez falte isso. Talvez falte Talvez falte essa que realidade, entrar, né? O torcedor não vai engolir que você vai entrar para não cair. Para não cair. A realidade do Corinthians é essa. Então, a realidade do Corinthians é essa. Não é sentar com o torcedor e falar assim, ó, nós não vamos brigar por títulos. Acho que logo na entrevista coletiva... Nós não vamos brigar por títulos, nós vamos arrumar a casinha, nós vamos arrumar a casinha, aí depois... sanar as dívidas. A dívida, o Duílio Monteiro Alves, que deixou um rombo gigantesco nas contas do Corinthians, se você falar esse nome para um torcedor do Corinthians, ele é perigoso que ele querer te bater. Porque assim, ele chegou prometendo, nós não vamos prometer títulos, nós vamos reduzir a dívida. Só que nos dois últimos anos de gestão dele, ele começou a gastar assim de uma forma desesperada. Eu até concordo na sua fala, Cristiano, em 50% ele dizer que não vai brigar por título, ok, e que iria reduzir a dívida. Agora a dívida aumenta para 2 bilhões, aí fica meio estranho. O Corinthians faturou, que ele está dizendo, né? O Corinthians faturou, Marlon, aumentou a dívida ainda mais do que ainda mais. O Corinthians faturou mais de um bi de camisa, principalmente com vendas de bilhete, ou seja, ingressos, né? O torcedor do Corinthians comparece muito. Só que aí você olha legal por esse lado, bacana. Você está faturando, você está, né? Mas, por outro lado, a dívida que ela teria que ter tido diminuído, uma redução, ela aumentou. Né? Então não adianta você ganhar muito, mas você não ter uma diminuição na sua vida. Fora ainda a venda de jogadores, né? Vender alguns jogadores dessa categoria de base também. Também. As atenções da imprensa e dos torcedores, quando o time não vai bem, é para o treinador e para a direção, para a diretoria, para o presidente. Então, se o Corinthians estão ali com o dedo, desculpa ter o termo, com os deles ali na reta, né? Mas se o Corinthians hoje tivesse em primeiro colocado, em segundo colocado, ou terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, se ele tivesse esse caminhão de situação ruim que está no Corinthians, ninguém seria abafado. Isso é verdade. O Corinthians não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, não é o sexto. O Corinthians está praticamente
quase na zona do Não, rebaixamento. ele está na zona do rebaixamento. É o primeiro dentro do Ele está na rebaixamento. zona E do o que rebaixamento. reflete é isso. Ou você entra para ganhar o jogo, para reverter essa jogada, para poder vir dinheiro mais, o patrocinador vir de verdade, ou você vai se enterrando, os resultados vêm negativo. O que vai sobrar? Lutar para não cair. Ele Agora, está na não, zona de rebaixamento, ele é o agora- 17º. O time do Corinthians, ele não, Agora ele não é de total ruim. Você vai ver o time do Corinthians, é um time aguerrido. É um time que tem sua alimentação, mas é um time problema, aguerrido. mano, Agora o problema ele teve, Mas é que o nível ele teve tá- agora... O problema é que o Corinthians disputa, além do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Agora São três competições para um elenco Mas muito teve- enxuto, teve né? Na agora- verdade, você tem que botar na sua cabeça que essa crise do Corinthians ela é muito mais fácil de sair, entre aspas, do que um clube pequeno, porque todo dia entra dinheiro no Corinthians. Todo Teve- dia mas, entra É mais Teve- fácil entre teve- aspas, né? É mais teve- fácil entre agora aspas. também assim, teve- desde o momento, você acabou de falar, transparência. Se o Corinthians faturou 1 bilhão em bilheteria, mais algumas coisas que ele... Venda de arrega, jogadores. Venda de jogador e tudo, o Corinthians agora está tentando vender um jogador. O Corinthians está tentando mais- vender um jogador. mais fácil, viu, Marlon? Entre aspas, porque Não, a pressão... mas você já viu. A pressão da Você já torcida viu não tanta é... dívida, tanto time quebrado e tanto time que conseguiu chegar lá em cima e desabou. A gente comentou essa semana com relação aos campeonatos. Você tinha um campeonato italiano que era um... Aí começou roubo, depois a loteria, É esse negócio justamente, todo. Depois é justamente passou isso. o espanhol, tal. Hoje é o inglês. Agora, assim, Quer ó, dizer, enquanto o inglês agora está tendo uma crise danada também sobre... O Manchester City, né? Entrou na brigando justiça. com o outro. Agora- Porque isso, quando o time tem muita confusão, Marcelo, Ah. some o torcedor, some o patrocinador e o time não vai bem. Agora, Se o time consegue ganhar campeonato, se o time consegue, como se diz, o Flamengo ano passado. O Flamengo não ganhou nenhum campeonato. Se o Flamengo não abrisse o ano ganhando o Campeonato Carioca, se não entrasse, o torcedor já estava Com o pé atrás, né? Com o pé atrás. O que o Corinthians tem que fazer, não sei como, mas o Corinthians tem que partir para subir no Brasileiro logo de cara. Agora, Marlon, ele sim, o Cássio já está confirmado que saiu já há algum tempo. Se caso se confirme a saída do goleiro, Carlos Miguel, né? Carlos Isso, Miguel. isso. Já vai daqui a 6 meses, ele já dá para a Inglaterra. Se caso ele saia antes, vai ser uma tremenda perda, porque ele... Já estão indo atrás do Tantos O que a gente problema, viu Marcelo, aí, é que Carlos Miguel vai sair, o valor me parece que é 4 milhões. Não, Era de 50 milhões de euros, né? É. Que dá aí quase 300 milhões de reais. Mas E como agora a multa dele vai praticamente 6 meses, renovar o contrato. É o que você falou, Marlon. Você falou que o Corinthians, por ser um time muito grande, uma das maiores torcidas do Brasil, é mais fácil de se recuperar. Só que tem alguns problemas. O Corinthians, por exemplo, o Duílio Monteiro Alves, olha o contrato que ele fez com o goleiro, cara. Ele fez um contrato com o goleiro Carlos Miguel, da base, muito promissor, e ele sabia disso. Todo mundo que trabalha no Corinthians sabe disso. O potencial desse garoto. Aí você faz um contrato com esse garoto Muito e mal coloca lá em uma das cláusulas, né, do contrato, você coloca lá, não, chegar em 2024, a multa rescisória vai ser... vai diminuir X%. Isso não existe, cara. Você coloca gatilhos para que essa multa ela aumente. Agora, para ela facilitar um time vir de qualquer... Porque hoje, se o Palmeiras falar assim, não, Palmeiras ou Flamengo, são os times que mais, né? Fala assim, eu quero comprar o Carlos Miguel. Ele vai lá, paga a multa e Carlos Miguel vai ter que ir. Mas você sabe por que está se lembrando de Carlos Miguel agora? Porque Cássio foi embora. Se Cássio não tivesse ido, era um outro reserva que ia ficar anos e anos a depender da... Se não tivesse nenhuma contusão, o Cássio ia rodar o ano todinho. Quanto tempo que o Rogério Ceni jogou no São Paulo? Eu já ia falar isso aí. Quanto tempo? De algum reserva? Algum de Rogério Ceni, né? Então, o que acontece? Só se for lembrar dele, até a imprensa eu estou vendo lá falando, mas só está lembrando do cara porque Cássio foi embora. Se Cássio não fosse embora, se tivesse contornado a situação, ele era um mero revezando como reserva, como hoje não vai 2 goleiros, vai 3 goleiros, até 4 goleiros, a quantidade, vai um time inteiro. A verdade é que o Corinthians não tem
um reserva imediato. Você pega Fagner. Fagner tá lá, vira e mexe, tá jogando. Ele, decisão, só quando ele não machuca, ele não joga. Mas ele não. Aí você resolve tirar o reserva. O que é a reserva de. Outra notícia do Corinthians também aqui, ó, o Santos Lacuna dá prazo para o Corinthians quitar dívida por Félix Torres e ameaça ir à FIFA, ou seja, mais um problema. Santos Lacuna do México, ele deu 15 dias para o Corinthians quitar cerca de 6 milhões de reais que deve referente a uma parcela da compra do zagueiro. O prazo começou a contar no início desta semana, já está quase, vai se acabar já na semana que vem aí, né? Quando os mexicanos enviaram uma notificação extrajudicial ao Corinthians. Ou seja, tem que correr aí atrás e conseguir, né, um dinheiro para pagar. E falando em dinheiro, o Corinthians acaba de perder a Vaidebet, que pagaria por temporada aí por ano, né? No seu contrato lá, 370 milhões de reais para o Corinthians. Cristiano, suponhamos que de repente, nesse meio agora de junho, esse goleiro saia. Né? Esse goleiro sai aí. Com o time entra na FIFA. Como é que o Corinthians faz em termos de contratações? Então, tem que procurar o Vitória, Marcelo, uma situação horrível foi resolvida agora. O Vitória estava sem poder contratar jogador nenhum. Ele quitou. Assim, e não é uma dívida gigantesca, né? Pra você ter ideia. E 6 milhões o Corinthians, meu amigo, ele pega, sei lá, talvez em outros momentos, Marlon, se fosse um dinheiro de pinga para o Corinthians. Mas 6 milhões, a depender da folha de pagamento do Corinthians... pode ter certeza que é uma das mais altas aí do futebol brasileiro. Então, a depender como é que ele consegue. 6 milhões ele vai pagar, mas simplesmente é o seguinte, os caras querem demonstrar que o Corinthians é um buraco sem fundo. Tipo assim, quanto pior a situação, parece que vem alguma coisa para solucionar. Se eles falam igual essa mentalidade, não, nós vamos pagar 2 bi de dívida, tal. Então, muitos clubes negociaram sua dívida, paga juros, continua pagando juros, e quem está devendo, e para quem eles estão devendo, eles querem mais que esses juros continuem. Eles não querem que o Corinthians quite essa dívida, não, porque os juros já supera a dívida. É impagável, na verdade, porque eles querem que a dívida, para ele tomar o quê, que eu não sei do Corinthians, né? Que é muita dívida uma em cima da outra, né? E cada dia cresce mais. Sabe quanto que é a folha salarial do Corinthians? 21 milhões de reais. O Flamengo é uma folha para... O Flamengo é 25. Lógico que é, lógico. Me parece que o Flamengo é 25 milhões. A do Flamengo é 25. Flamengo, eu não sei te falar de cor, assim. Mas eu vi. O Botafogo é 11 milhões, o do Vasco estava em... O Vasco está em 15 milhões, e o Fluminense parece 8 milhões, 9 milhões. Acho que é uma das mais baixas, que tem no Rio dos 4. O Flamengo é 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. Então, você tem ideia. 25 milhões todo mês, meu amigo. O Corinthians é só 4 milhões a menos, rapaz. Folha salarial do Flamengo. Imagina para quem que é que eles estão pagando um absurdo desse. Me fala aí, quem no Corinthians merece receber? Quem merecia receber era Cássio. O Cássio saiu. Não é ironizando, não, mas é a verdade. Né? Você tem quantos jogadores aí de R$1 milhão no Corinthians? Com certeza, pela campanha. Olha o número das folhas. Olha o número das folhas aqui. Deixa eu buscar aqui. Mas continue comentando aí, Marcelo. Com certeza, aí tem jogador ali, assim, um jogador comum, não é um jogador, não faz diferença, nem um jogador normal, ganhando um salário astronômico, um salário de craque, né? Com certeza, jogador ganhando acima de R$1 milhão no Corinthians, que de repente não mereça, não justifica esse valor, né? Você arrasta algumas folhas de pagamento, você vê, de alguns clubes você vai, 200 mil, 150 mil, 70 mil, né? E eu acho que o Corinthians, a revelação que o Corinthians quer vender, ele ganha pouco, bem pouco ainda, né? Eu não sei quanto não sei se esse valor está certo aqui, Marcelo, mas 30 milhões de reais o Palmeiras? A folha salarial maior do Brasil é do Flamengo. Era 25. Essa é maior do Flamengo. Porque nesse outro
site que eu fui aqui agora, o Flamengo está com 35 milhões e o Palmeiras com 30. Aí pode ser o Palmeiras pagando 30 milhões por mês e o Flamengo 35 fica sendo... pode ser atualizado. Atualizado isso aqui. É atualizado isso aqui, né? Mas é muito dinheiro. Mesmo assim, Ave Maria. Mesmo assim, a folha salarial do Corinthians, a gente está falando do Corinthians, né? É absurda. Para você ter ideia, absurda. tem jogadores que já estão passando, alguns querendo chegar e outros já estão passando o salário de 2 milhões por mês. Só aí você pega 10 jogadores aí, já é 20 milhões só a brincadeira dessa. Até quando a gente vê falar de... Coloca por ano aí quanto que dá. Até quando a gente vê falar assim, de especulação de você vai contratar um jogador, você fala assim, o tal time está contratando determinado jogador. 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, você vai você vai converter para o real 40, 50, 60 milhões de reais. 70 milhões, você nunca ouviu falar na vida. Hoje o negócio está complicado. Você vê a seleção brasileira hoje. Você vê uma seleção brasileira hoje. Muita gente aqui que não botou o pé no gramado do Brasil. Né? Muita gente que mal coisa. Agora você vê lá a folha salarial daquela... O nome do jogador Ian, o quê? Ian... Mas ele jogou no Curitiba, né? Tem muito tempo, né? O Ian Couto, se eu não me engano. O Ian Couto. Sinceramente, não acho jogador de seleção, mas vamos ver o que é que dá, né? Mas o que vale é que você joga na Europa e tem um salário exorbitante. Eu quero, se você pegar, acho que, qual o jogador ali, sei lá, que ganha 50 mil, 100 mil reais. Não existe não, 50 mil é quem joga na Série B, mano. Tá sujeito, na Série C também. O cara ser convocado para a seleção brasileira, o cara fala assim, não, eu compro o passe dele, mas ele vai ficar sem jogar para eu ir para a seleção. É complicado demais. Não, falando assim, de você conhecer o jogador do Corinthians, quem ganha uma fortuna, quem ganha esse dinheiro todo, para o Corinthians estar onde está hoje, são jogadores que estão ganhando de verdade dinheiro e está sobressaindo. Agora, eu acho assim, para a gente finalizar esse assunto Corinthians, né, que realmente é um debate que nós teríamos aqui que ficar 3, 4 horas falando, que tem muito assunto para falar do Corinthians, mas o Corinthians precisa, para mim, na minha opinião, de um Bandeira de Melo, né? Precisa de um Bandeira de Melo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele precisa de um presidente, de um dirigente que chegue lá e queira realmente o bem do Corinthians, porque pelo que a gente está vendo, os que estão lá não querem o bem do Corinthians não, gente. Sinceramente, não dá, eu não vejo isso. O presidente chegou falando, nós vamos colocar o Corinthians, fazer com que o Corinthians volte a ganhar títulos, ou seja, se ele for no mercado fazer tantas loucuras, né, o que é que vai acontecer? A dívida do Corinthians vai triplicar, quadriplicar. Isso é bom para o Corinthians? Não. Tá bom, o Corinthians montou um timaço, ganha um Campeonato Brasileiro esse ano, ou então ganha a Copa do Brasil, tá? Aí o ano que vem, o Corinthians está com a dívida de quase 4 bilhões de reais. E aí? Contratou um jogador, não no início do ano, um tal de Igor Coronado, né? Acho que ganha mais de 2 milhões de reais. Ganha mais de 2 milhões de reais esse jogador. Nunca jogou no futebol brasileiro. Acho que ele estava, se não me engano, lá no Catar. Nesse lugar, meu Deus, nunca jogou no futebol brasileiro. Emirados Árabes, né? Catar dinheiro. Meu Deus do céu, eu falo sinceramente. Atlético Mineiro faz consulta por Santiago Montiel. Eu pensei que era Montiel que jogou no Palmeiras, rapaz, sinceramente. Lateral. Desculpa te interromper, eu já estava imaginando ser o Montiel ex-River Plate. É o Gonzalo Montiel, lateral isso, Santiago Montiel. Lateral esquerdo do Argentino Júnior. O Atlético fez uma sondagem pelo lateral esquerdo Santiago Montiel do Argentino Júnior. E, lógico, a informação, né, foi publicada por jornais argentinos e confirmada pelo GE. Não há proposta, mas o Galo quis entender a situação contratual e valores para tirar o jogador da ex-equipe de Gabriel Milito. O jogador de 23 anos foi atleta de Milito na passagem do treinador pela equipe argentina e é um dos destaques do Argentino Júnior. O GE ouviu de fontes ligadas ao jogador que houve uma consulta por parte do Galo há cerca de 10 dias e que se falaram apenas uma vez sem avanço. A equipe mineira queria entender a situação, valores e também rescisão. Montiel tem contrato com o Argentino Júnior até o fim de 2026. Então, se quiser tirar o jogador de lá, vai ter que pagar aí uma multa rescisória, né, Marcelão? Cristiano,
O que me leva a crer aí, do Atlético tem interesse na contratação desse lateral esquerdo aí, pode ser que de repente já esteja numa de uma proposta para o Guilherme Arana. Foi convocado agora, né, Arnaldo? Convocado agora, de repente, ganha visibilidade. O que me leva a crer do Atlético interessar no lateral esquerdo, provavelmente pode já visando uma possível saída. Pode ser. E a idade também é bastante convidativa, né? 23 anos de idade, dependendo do valor que o Atlético se destaca Mineiro, numa temporada aqui, já vem jogador. E quem sabe o Atlético pode pegar ele até emprestar para um time da Europa também, para amaciar a carne, na verdade. Eu fiquei tenso agora. Você o jogador empresta com uma futebol, de compra. O futebol brasileiro, na verdade, virou um trampolim para o futebol argentino, futebol uruguaio. Essa é a grande verdade. Se o time for bastante esperto, o time tiver condição financeira, ele contrata o jogador. Então aqui não precisa nem vestir a camisa do Atlético Mineiro. Ele já vai diretamente para a Europa e ele fala, não, aqui eu já vou ganhar dinheiro sem usar o sapato, né, na verdade. Entendeu? Mas o problema é que, o futebol argentino não é tão bem visto assim, né? Quando ele vem para o futebol brasileiro, ele se destaca, joga um campeonato brasileiro bem, aí vai para a Europa com outro status, né? Mas na verdade o que vale é a referência de onde ele está partindo agora, né? Ele vai estar partindo do Atlético Mineiro, então praticamente eu tô falando se ele for direto da Argentina, do time que ele está, para lá, aí ele vai para um valor menor. Agora, se ele vir para o Atlético, se destacar no Atlético, né, ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, aí o valor dele vai aumentar. Pode ser que o Atlético não espera tanto tempo para não poder, dependendo da fila que tem aí para poder ganhar esses títulos, na verdade ele não consiga. Mas eu falo o seguinte, você pega uma moeda argentina, que é muito baixa, tá bem desvalorizado. Transforma ele para uma moeda brasileira e depois ele vai transformar numa moeda europeia. Até salário